Bom pessoal, eu vou dar umas dicas aqui para vocês de como que eu faço esse realismo, né? Estou usando aqui a pele artificial para ficar mais fácil, né? Para a gente poder fazer tranquilo e explicar melhor para você, né? Então eu vou começar aqui usando a tinta 10% e a outra tinta um pouquinho mais forte. Geralmente eu uso 40% e eu uso também um batoquezinho com água, tá? Para poder diluir mais ainda essa tinta, para eu obter alguns tons mais suaves ali que for necessário na hora que eu for fazer a tatu. Legal? Então, olha só, quando você for usar esse tipo de trabalho na pele do seu cliente, você vai precisar usar a tinta pura, tá? Para fazer as partes mais escuras. Aqui no caso da pele artificial eu uso a 40% porque a pele já é bem branquinha, e a 40%, além dela ficar bem pretinha na pele artificial, eu consigo limpar ela muito mais facilmente. Ela não vai sujar demais a pele artificial e nem ficar impregnando, né? Então eu já pego um pouco de vaselina, já coloco aqui perto, né, do lado, e já vou dar uma passadinha em alguns lugares aqui onde eu pretendo começar a fazer o trabalho, né? Então a vaselina é muito importante para não deixar a tinta grudar em cima da pele artificial, para não sujar demais, e também aquele lance da mão deslizar melhor, entendeu? Você conseguir fazer um trabalho de melhor qualidade ali, sem a mão ficar prendendo no desenho. Então eu vou começar aqui, ó, com a Magnum de 13 RM curvada, para fazer o início do sombreado aqui com a tinta 10%, e eu vou dar uma clareadinha ainda mais para ficar bem mais suavezinho, porque sempre tem algum lugar que a gente precisa de uma tonalidade mais suave, mais clara, né? Então eu faço esse recurso aqui para conseguir que a tinta fique bem mais suave, já entrando com o movimento de pêndulo, né? Sempre é muito importante você trabalhar dessa maneira, com o movimento de pêndulo, para que ele não marque demais, e trabalhando bem suave, para que essa cor não fique assim já de cara muito escuro. Então a gente sempre, na realidade, né, não vou dizer outros tatuadores, porque cada um tem sua técnica, cada um trabalha de uma maneira diferente, né? A minha maneira de trabalhar é assim: eu entro com a tinta bem suave, bem clarinha primeiro, fazendo esse movimento de pêndulo, olha só, tá? Então você vai entrar com ela bem suave, ela vai fazer a pintura e vai sair suave sem manchar demais, olha só, né? Esse movimento de pêndulo é muito importante para todo tipo de trabalho que você quer um sombreado bem suave e sem ficar marcado na realidade. Então depois, conforme a necessidade, você vai escurecendo. Então eu gosto de fazendo bem do clarinho para o mais escuro. Tem alguns tatuadores que começam ao contrário, então é questão de escolha para cada trabalho, né? E esse tipo de movimento de pêndulo você vai usar também em alguns outros tipos de trabalho que não seja realismo, tá? Funciona muito bem quando você vai fazendo degradê de cor, né? Uma passagem de cor para poder misturar tonalidades. Então fica muito bacana você trabalhar em formato de pêndulo. Aí quando eu quero marcar um pouquinho mais a lateral, eu passo com ela de lado, olha só, tá? Eu passo com a máquina de lado dessa maneira, para ela fazer mais uma junção entre a parte escura com a parte mais clara, que vai ser a entrada do rosto. Em alguns lugares você vai passar com ela de frente e em outros lugares com ela de lado assim. Então agora, olha, eu estou usando a mesma tinta 10%, só que eu estou pressionando um pouco mais a máquina para ela descer mais tinta e escurecer um pouco mais, porque se eu for fazer isso daí na pele do cliente, ela não vai escurecer muito, tá? Ela só funciona dessa maneira na pele artificial mesmo, porque a pele é bem branquinha, então ela vai descer a tinta, mesmo que ela esteja suave, ela vai ficar um pouquinho mais preta. E aí eu controlo essa tonalidade, quando eu quero bem suave, aliviando bem o peso da mão, para que não entre tão profunda a agulha. Aí ela vai entrar bem pouquinha tinta. Agora, olha só, trabalhando com a tinta mais ralinha, que é aquela uma que eu fiz do meio ali, que eu só coloquei a aguinha e coloquei a ponteira da biqueira na tinta 10% e coloquei na água, para ela sair uma diluição bem mais clarinha. Estou fazendo um movimento de arraste agora, ó, bem contínuo, bem comprido, ó, só encostando a máquina, sem colocar quase peso nenhum, para não ficar marcado demais, né? Porque aí depois, se eu precisar escurecer um pouquinho mais, eu vou escurecer na necessidade que for ali em cada local, né? Mas esse princípio de sombreado eu procuro fazer bem clarinho, só para marcar, só para ficar aquele cinza bem suave. E aí eu passo mais ou menos devagar, para não ficar muito picotadinho, né? Porque se a gente passa muito rápido, ele vai dar uma diferença em relação à frequência da máquina, a batida da máquina e a velocidade da mão.
Então aí a maquininha está trabalhando em torno de 7,5, 8 mais ou menos, porque é a máquina rotativa, não precisa mais que isso. E a velocidade da mão eu estou passando razoavelmente de uma maneira que não fique muito picotado. Você vê que fica um sombreado bem suave, porque ele está mais clarinho, está bem mais clarinho do que 10%. E aí eu vou passando novamente para dar uma continuidade com a tinta bem suave ainda, para poder fazer o término, né, alongar um pouco mais esse sombreado. E aí dessa maneira eu consigo ir preenchendo um pouquinho mais as partes onde não tinha ficado a tonalidade que eu queria. Eu vou escurecendo um pouquinho mais aquelas partes e vou deixando algumas partes mais claras, né, na saída do movimento da máquina. Quando eu puxo a máquina, eu deixo mais suave. Então você pode ver que a tinta está bem aguadinha, não tem quase pigmento nessa tinta. Então se eu usar essa tinta na pele do meu cliente, ela vai ficar muito suave. Então é mais aconselhável que a gente use essa tonalidade bem clarinha quando a pessoa tiver a pele branca, tá? Se a pessoa tiver a pele morena ou bronzeada, não vai ficar muito bom, porque ela é uma tonalidade bem abaixo, né, em questão de melanina da pele. Esse pigmento aí, dependendo da melanina da pele, se já tiver um pouco bronzeada, não vai aparecer muito bem. Então eu estou usando ela aqui para você ver na pele artificial como fica bacana e como ficaria bacana em uma pessoa, em um cliente que tem a pele bem clara, a pessoa que não toma sol, né, que já tem uma pele bem suave ali, bem branquinha. Então dá pra gente usar o sombreado bem nessa cor, a tonalidade bem clara, para ficar bacana. Então eu estou alongando esse degradê aí, esse sombreado, né, para que ele fique um plano de fundo bem clarinho em algumas partes onde eu vou precisar que seja realmente suave. Na parte de baixo também da boca, né, eu começo sempre fazendo, mesmo que tenha o sombreado escuro, eu começo sempre usando essa tonalidade mais suave para poder fazer o degradê, né, para dar aquela suavidade no final do degradê. E aí depois eu venho com uma cor um pouquinho mais escura, um tom acima ou 2 tons acima dessa tonalidade aí, para escurecer na beiradinha ali, entendeu? Onde vai o sombreado da beirada do lábio, né, saindo do contorno. Aí também eu estou fazendo, então, seguindo sempre o mesmo movimento. Você pode perceber que a mesma direção que eu fiz desde o início do sombreado, eu estou seguindo na mesma direção vamos dizer assim, na perpendicular, né? Então eu não posso simplesmente mudar a posição para não dar diferença, né? Para não dar algum tipo de traçado diferente ali em relação ao sombreado que eu estou fazendo. Estou colocando um pouquinho mais de escuro ali e vou fazer uma projeção de um pouquinho mais de escuro aqui, ó. Você pode ver que está uns dois tons acima do que aquele sombreado que eu estava usando. E eu vou ainda no movimento de pêndulo bem suave para tentar fazer sem marcar, para não escurecer demais e para não ficar marcado. Uma coisa que é importante deixar bem claro, porque às vezes alguma pessoa quer fazer esse tipo de trabalho e ela não tem a Magnum curvada, né? Esse tipo de trabalho é muito difícil de fazer com a Magnum M1, com a Magnum reta, tá? Porque ela vai realmente marcar, ela foi preparada já, esse tipo de agulha foi preparado para fazer usando a tinta pura e fazer o preenchimento sólido, né, para todas as agulhas pegarem na mesma profundidade ao mesmo tempo. Então a Magnum curvada, ela ajuda bem esse tipo de trabalho. Você consegue também fazer um preenchimento sólido com ela se você precisar. É só pressionar um pouquinho mais a mão, né, aprofundar um pouco mais a agulha, que ela vai entrar mais tinta, então ela consegue também fazer um preenchimento sólido. Então aí, olha só, fazendo a beiradinha da boca, né, e dando uma acentuada no sombreado, usando ainda aquela tinta bem suave, só para fazer o plano de fundo, né, o inicial do sombreado. Porque se você já começar do mais escuro, depois você não consegue clarear. Então tem alguns tons que tem que ficar suaves, outros tons tem que ficar cor de pele, tem que ficar branquinho cor de pele, para quando for fazer no cliente colocar alguns pontinhos de luz usando realmente a tinta branca. Nessa pele artificial não dá para usar tinta branca, porque ela não destaca quase, pelo fato da pele artificial já ser muito branca. Então a gente tem que usar o que a pele libera pra gente aí, que é a cor dela mesmo, né? Então ao invés de usar branco, a gente deixa a tonalidade ali certinha. Então agora já entrando com a cor um pouquinho mais escura, não é tinta pura, é a 40%. Se você for fazer esse trabalho no seu cliente, use a tinta pura, legal? Pode ser tinta tribal ou a tinta de traço. E fazendo bem um movimento bem suavezinho ali, com a máquina de ladinho, para pegar a beirada do lábio e escurecer só onde é necessário. Dá só uma tonalizada ali bem legalzinha,
para ficar um pouco mais escuro e marcar a parte de baixo. E aí a parte de cima aqui também agora, olha só, fazendo acabamentinho usando a máquina de lado e depois já agora virando a máquina usando ela de frente para ela poder preencher um pouco mais, né, para ela pegar todas as agulhas e preencher de uma maneira mais tranquila. Então tem alguns lados que a gente precisa virar a máquina de outras posições para pegar algum cantinho que for necessário, porque como tem 13 agulhas, tem às vezes que ficar virando a máquina várias vezes para ela entrar nos cantinhos ali que são mais difíceis, que são mais estreitos, né? Então tem local que eu vou passar em movimento de vai e vem, olha só, e vou pressionar bastante porque vai ser um sombreado mais escuro nessa área, então eu posso trabalhar dessa maneira que não tem problema, entendeu? Então eu vou fazendo essa marcação com ela acarcando um pouquinho mais, onde eu quero mais escuro, e no vai e vem. Não precisa ser pêndulo em alguns lugares. Pêndulo é geralmente quando você tem um espaço meio grande, que você quer que fique a parte do meio mais escura e a parte das duas laterais mais claras. Então quando é sombreado em partes pequenas assim, a gente pode trabalhar no arraste, olha só. Começa da parte escura e vai levando para a parte mais clara, suavizando a mão de uma maneira que ela não fique tão marcada lá no final, né? Então, olha só, já descendo, você viu que a tinta já estava terminando, então a tinta já estava bem ralinha na ponteira da agulha, e eu continuo usando esse restinho que sobrou, que vai ficar bem suave, só para fazer uma pequena marcação ali naquele local. Então, pegando a tinta mais escura novamente, para acentuar um pouquinho mais, como eu já tinha dito, né? A gente vai chegando à tonalidade escura aos poucos, para não sobrecarregar demais, e dessa maneira vai ficando bacana o trabalho. A gente vai tendo essa condição de ver onde que é necessário realmente colocar um pouco mais escuro e onde é necessário a gente trabalhar com a tinta diluída, né? Isso aí é importante. Então, apesar dessa tinta ela ser uma 40% diluída, ela vai sair mais forte, claro, na pele artificial, porque a pele artificial ela mostra bastante o pigmento. Então, sempre trabalhando nessas partes assim que são mais suaves, trabalhando com a máquina de lado, né, nos cantinhos, ó, se precisar marcar um pouco mais, acentuar. Como não tem contorno, a gente faz esse acentuamento aí direto com a Magnum de lado, né, para ela poder fazer uma simulação de contorno, onde não tem contorno na realidade, né, porque aí é só o contraste de sombreado, então a gente não tem a necessidade de fazer um contorno reto ali com uma RL, porque senão ele ficaria muito marcado, aí já perde aquela essência de ser uma tatuagem estilo realismo, né? Realismo, ele tem muito pouco detalhe de contorno, a maioria das vezes, quando é rosto, assim, nos cílios, em algumas partes assim, na bolinha do olho, alguma coisa que seja bem delicada. Então a maioria das vezes a gente vai fazer só na Magnum mesmo, por isso que é difícil fazer quando você tem um desenho muito pequeno, é difícil fazer com a Magnum, então você tem que pegar uma Magnum com menos agulhas, na realidade. Aqui eu gosto de usar a 13 agulhas para sempre, para quase todos os desenhos. Mesmo que for desenho pequeno, eu trabalho com ela bem de ladinho e eu consigo já, devido à prática, né, que eu já tenho de trabalhar com ela, eu consigo entrar nas beiradinhas bem pequenas, mesmo que seja um desenho delicadinho, eu consigo fazer tranquilo. Mas eu indico que você use agulha um pouco menor, né, para você poder ter uma facilidade de trabalho, já que não é todo mundo que consegue se acostumar com o mesmo tipo de ferramenta, né? Então, às vezes, o que é bom para mim pode talvez não ser bom para você. Então, é legal que você treine aí e faça uma pesquisa em relação aos materiais que vão ficar bacana para você poder trabalhar. Então, olha só, já escureci bastante ali. Agora eu vou começar a fazer umas marcaçõezinhas. Eu vou trocar o cartucho, vou colocar um cartucho de 11 RS agora, olha. Ele é bem abertinho para fazer essas marcas, porque essa imagem aí na realidade ela é como se fosse uma imagem de estátua, uma pedra. Então ela tem umas marcaçõezinhas, uns quebradinhos, umas rachaduras ali pequenas, né? Então eu estou marcando com a RS, porque daí eu já consigo fazer a bolinha e já pintar ela, fazer um sombreadinho em volta se for necessário, para não ficar tão marcado igual quando a gente trabalha com a RL, né? Só para fazer uma simulação ali de algumas ranhuras, algumas marquinhas que tem nesse rosto de estátua aí. Sempre lembrando que é bom você usar a vaselina, né, para você não perder o decalque, e também para facilitar, além de facilitar a penetração da tinta na pele, ela não deixa a tinta grudar em cima da pele. A tinta que não entrou com a perfuração da agulha
para ela não sujar demais, para você trabalhar bem limpinho. Olha só como que é bom, gostoso você trabalhar limpinho assim. Tem muitas pessoas aí, até alunos meus, que cismam de não querer usar vaselina por medo de apagar o decalque, né? E acaba sujando tudo a tatuagem e fica ruim de trabalhar. Na hora de fazer a limpeza também é só você encostar, pressionar o paninho toalha ou o papel toalha em cima, que ele já retira o excesso de tinta e fica mais fácil, né, a visualização para você poder trabalhar dessa maneira. Então, ó, você pode ver que a ponta da agulha está bem comprida, mas pelo avanço da máquina ela deve estar em torno de uns 3,5 mais ou menos. E nem por isso a gente enfia toda a agulha, tá? A gente trabalha com a máquina bem deitadinha, em torno de 45 graus, e para não entrar realmente toda a ponta da agulha. Essa ponta grande que a gente deixa é mais para visualização realmente, para poder enxergar a ponta da agulha e ficar mais fácil na hora de fazer o trabalho. Então eu já aproveitei a sequência aqui, já estou seguindo com essa pigmentação, né, e a marcação de algumas partes, usando a agulha buchão RS mesmo, que eu peguei aqui para fazer as marcaçõezinhas. Então já consigo fazer também um preenchimento, apesar de que depois eu gosto de voltar fazendo um repasse, né, usando a Magnum para preencher um pouquinho mais. Mas é legal você usar essa buchão para você poder já ir marcando as partes que são escuras, né? E dá para fazer também um degradezinho com ela, pelo fato dela ser um pouquinho aberta, dá para fazer um degradezinho, né? Diminuindo o peso da mão e mudando a tonalidade da tinta, a gente consegue fazer um pouquinho de sombreado também com esse tipo de agulha. Então, olha só, já fazendo umas partes mais claras ali em alguns lugares. Lembrando que sempre com a mesma tinta você consegue fazer umas partes de tonalidade mais clara se você não puxar demais forte, né, a profundidade da agulha. Porque isso aí interfere bastante também. A profundidade que você coloca a tinta vai dar diferença em relação à tonalidade da cor, né? Se você colocar um pouquinho mais fundo, que é em torno de 1,5 mais ou menos, 1,5 milímetro, ela vai entrar na camada certa da pele e vai ficar escuro do jeito que você precisa. Se você fizer mais rasinho, bem suave, ela não vai entrar quase tinta, vai pegar na primeira camada ali de pele, e às vezes até quando na cicatrização ela acaba expelindo um pouquinho do pigmento, ficando mais suave. Então é interessante também fazer esse tipo de teste para poder fazer uma adaptação e saber qual vai funcionar melhor para você. Então olha só, você pode fazer um movimento de arraste um pouquinho rápido, né, como se fosse uma pintura, mas fazendo um movimento rápido para poder dar uma textura também nessa cor, né, nessa pigmentação. Quando você faz essa textura fica bem bacana, porque fica os pontinhos, né, vai aparecer aquele pontilhadinho, fica bem interessante. Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho e deixar às vezes alguns pontinhos para que a gente possa visualizar a entrada da agulha em alguns lugares ali, fica bem bacana, dá uma sensação de pontilhismo, né, também juntando com esse estilo de realismo. Então olha só, levando a esse preenchimento aqui, que é só um sombreado bem clarinho, só no vai e vem, olha só, tranquilo, sem pressionar demais a máquina, usando a tinta bem clarinha e fazendo de uma maneira que ele preencha, mas sem ficar muito escuro. Ele vai ficar praticamente um degradê. Aí depois eu escolho se eu vou continuar mais escuro ali ou não. Então sempre faço a base, porque essa base é muito importante para você ir fazendo a visualização do desenho e ver como que está ficando, se está atingindo a tonalidade que você precisa ou se você acha necessário escurecer um pouquinho mais. Olha só, eu peguei agora 10% para poder escurecer um pouquinho mais nos cantinhos e fazer algum detalhe a mais, né? Deixando também o resto daquele sombreado que eu tinha feito com a tinta diluída, que é essa que eu vou usar agora. Então é muito interessante quando a gente começa a fazer um trabalho dessa maneira, a gente percebe a progressão, né? Que você vai podendo mudar os tons de cor, mesmo estando aplicados na pele, já você consegue trabalhar com eles, diferente de que se você já tivesse entrado com a tinta na tonalidade final, né? Por exemplo, se você já fosse direto com a tinta pura, aí já ia ficar muito escuro. Às vezes acontece de ficar muito escuro em alguns lugares e a gente talvez não gostaria que ficasse aquele tom escuro, né? Então é interessante fazer isso. Aí olha só, fazendo um sombreado de arraste, né? A marcação bem suave, a marcação dos contornos ali, só para dar uma impressão de detalhe, de contorno,
sem forçar demais a agulha, porque depois eu vou ter que entrar com a Magnum em algumas partes ali para dar um preenchimento. Então olha só, bem suave, fazendo um movimentinho de vai e vem, ó. Não é pêndulo, é só vai e vem mesmo, só para preencher, fazer um fundinho mais suave ali, mais claro, para depois eu ir chegando na tonalidade que eu preciso. Agora já pegando a tinta mais escura um pouquinho, ó, 40%, para dar um degradê mais forte, né? Ficar mais profundidade nesse lugar. Então você pode entender que é bem bacana usar essa agulha RL em vários locais, para te ajudar também a fazer os detalhes da maneira que a RS faz e a RL não consegue fazer tão bem, né? Porque a RL você pode até conseguir fazer um preenchimento sólido pequeno, mas na hora de você fazer um sombreado para ele ficar fumaciadinho, ficar bem suave, se você passar a RL ela não vai ficar suave, ela vai acabar marcando, né? Vai acabar fazendo detalhe de risco, que é o que a gente não quer nesse tipo de desenho. Pelo fato de ser uma imagem de estátua, ela não tem aqueles riscos tão marcados de contorno, é mais ou menos fosco, desfocado mesmo o estilo do desenho. Quando a gente olha assim grande, a gente vê que às vezes os detalhes não ficaram tão bons, mas depois que você diminui a imagem, vê um pouquinho mais distante, aí você começa a entender que é um desenho realmente que não tem necessidade de ser daquela maneira tão forte, né? Então, vou fazer agora o contorninho do olho, né? Vou entrar aqui já com a mesma agulha. Você viu que dá para fazer bastante coisa com essa agulha aqui, as partes pequenas, as marcações e os preenchimentos também. Olha só, que quando eu preciso fazer um preenchimento sólido, eu já vou fazendo em forma circular, né? Fazendo bolinhas e marcando o local bem suave, sem pressionar demais a agulha, porque tem locais que eu não quero que fique muito escuro. Onde eu quero escuro, olha só, eu passo mesmo o movimento de vai e vem quando é espaço grande, né, para poder fazer todo aquele preenchimento necessário, e depois em cima disso eu volto com a Magnum para dar um reforço onde for necessário, onde eu quero que fique mais profundo, mais pintado, né, mais preenchido. Então essa primeira passada com a RS é só para fazer uma marcação, olha, e aí fazendo um degradezinho também, suave, para tirar um pouco daquela marcação escura que tinha ficado na beirada do olho, que na realidade não vai ser tão marcado. Você vê que algumas partes elas ficam mais claras nesse detalhe da circunferência ali, né, do contorno de fora. Então tem locais que a gente deixa realmente sem fazer o contorno muito forte. E aí preenchendo essa parte da bolinha, aí é um preenchimento sólido, eu estou usando a tinta mais forte, 40% aí. Se for usar no seu cliente, tinta pura, legal? Então fazendo a marcaçãozinha, fazendo alguns sombreados, ó, já com a tinta mais suave, você pode perceber que ela já está mais com um tom aguado, né? Fazendo o círculo ali também, essa parte do contorno do círculo, que não precisa ser muito forte, só uma marcação, porque depois tem todo aquele sombreado dentro ali e ao redor. Então é realmente para não ficar muito pesado naquele lugar. E aí olha só, quando eu preciso fazer o sombreado, um degradezinho, eu vou fazendo um arraste puxando do risco para fora, para que ele fique mais claro, olha, ela fique mais clara no final da puxada ali, né? Então, quando você estiver treinando esse tipo de trabalho, procura trabalhar com a mão bem suave, para que entre pouquinha tinta, para que não fique muito escuro, e te dê a oportunidade de você depois, conforme você vai finalizando o trabalho, te dê a oportunidade de você escurecer onde você achar que seja necessário. Porque fica bacana você deixar várias tonalidades de tinta, né? Olha só, aqui também já entrando com a tinta 10% bem clarinha, só fazer uma marcação, né? E aí depois escurecendo um pouquinho mais em algumas beiradas e fazendo algumas ranhuras aqui que tem que ser um pouco mais escuras mesmo. Então já com a tinta mais forte, 40%, para deixar alguns pontos chamando mais atenção do que outros. Então você pode ver que essa pigmentação ela tem que ser bem irregular mesmo, ela não segue um padrão, esses pontinhos não seguem um padrão. Eu estou olhando no desenho original, que é uma fotografia, e eu procuro fazer o melhor possível usando o material que eu tenho disponível aqui na hora. Isso aí é o mais importante, a gente pegar um desenho
e procurar fazer o mais legal possível. Olha só, então passando bem suavezinho, olha, para dar uma atenuada naquela parte mais escura, para não ficar tipo aquele traço escuro e já acaba de uma vez. Então eu estou agora fazendo esse movimento de vai e vem, ó, não é pêndulo, só para dar uma encostada no sombreado ali, bem suave, para que ele possa deixar mais harmônico o final do degradê, onde tem o preto e que vai clareando, né? Olha só. Então, dando uma escurecidinha onde precisa, dando uma alongadinha em algumas partes, com bastante cuidado, né? Porque é um desenho que é cheio de detalhes e às vezes por causa de um detalhe ou de outro a gente acaba fazendo alguma parte mais escura, onde não precisa ser escura, e acaba ficando ruim o desenho em geral, né? Mas olha só, essa técnica de usar a bold line aí, ó, essa buchão, né, que a gente chama de bold line, é muito bacana para esse monte de detalhezinho que precisa ser feito, não é? Não tem como fazer isso aqui com a Magnum, porque vai acabar atrapalhando demais aquele monte de agulha. Então é bacana fazer com essa mesmo, porque você já consegue escurecer em alguns lugares e em outros lugares você já consegue dissipar o sombreado para ficar mais harmônico. Olha só, onde é sombreado pequeno dá para fazer tranquilamente com ela e fazer a marcação também, ó. Faz a marcação como se fosse um contorninho um pouquinho mais escuro em algumas partes, né? E outras partes só fazer um preenchimento, lembrando que a tinta está bem aguada, ó, a tinta não é forte, a tinta é bem clarinha, e é isso aí. Espero que você esteja gostando dessas dicas aí, te aguardo na próxima aula.